Fala galera, chegou a hora de falar de Stranger Things 4. Sim, finalmente a quarta temporada está entre nós. Então, assina o canal, aciona o sininho, porque vamos sim adentrar na treta e, claro, sem spoilers. Exatamente, desde 2019 que a gente não se conectava com o Hawkins, com a nossa turma por Mike, por Eleven, Dustin, Lucas, Max, todo mundo, então toda a galera que fez esse hit, né? Esse verdadeiro hit que é Stranger Things, a série da Netflix, o maior hit da Netflix com certeza. E o legal que essa quarta temporada, que demorou para vir, teve pandemia, teve atraso, teve tudo, né? Por isso que ela demorou tanto para chegar. Mas o mais legal disso tudo, é que se a gente pode tirar algo de bom nessa demora toda, é que os irmãos Duffer, eles foram com carinho. A produção veio pesada, eles investiram, eles conseguiram trazer para a nova temporada de Stranger Things um cuidado e um requinte que as outras não tinham. E claro, mais tempo de tela, mais desenvolvimento, mais oportunidade para a gente ver diferentes núcleos. E afinal, são vários núcleos e nessa temporada cada núcleo está em um lugar diferente. Então eles conseguiram sim entregar uma nova temporada, a quarta temporada, uma super temporada, como eles mesmos estão mencionando, como eles mesmos estão vendendo essa quarta temporada de Stranger Things. Temos vários episódios, aqui vão ser 9 e vão ser 5 horas a mais de duração em relação às temporadas passadas com 8 episódios. Cada episódio ele transcende, ele ultrapassa 1 hora de duração e às vezes a gente pode pensar que isso pode ser um problema, mas talvez para Stranger Things não é um problema, porque a gente estava com saudade, a gente queria ver de novo e nada melhor do que ver com bastante tempo, com bastante dedicação. Então eles acertaram muito nesse tempo de tela. É quase que um filme por episódio, isso é legal de acompanhar. Não é um problema também porque são episódios fluidos, a gente acompanha, a gente se apega e a gente quer sim saber o que está rolando, o que está acontecendo, afinal a gente tem vários mistérios desde a primeira temporada que a gente precisa desvendar em Hawkins, da onde saem os Demogorgons, por que existe um mundo invertido, quem é o vilão afinal. O que é essa clínica? O que a Eleven tem? O que aconteceu com ela? Por que ela é desse jeito? Enfim. São várias interrogações que a gente precisa que a história responda e ao decorrer dessa temporada a gente vai ter sim várias dessas respostas. Você pode gostar delas ou não. Então, como eu estava falando, cada episódio tem mais de 1 hora de duração, alguns têm até 1 hora e meia. E essa primeira temporada, essa nova temporada, foi dividida em 2 blocos, como a Netflix vem fazendo com as suas principais séries. Então a gente tem todos os primeiros 7 episódios estreando no dia 27 de maio, ou dia 26 de maio, e outros 2 que virão no dia 1º de julho. Aí são 2 episódios com um deles tendo 2 horas e meia. Então a gente vai ter muito Stranger Things para dissecar, muito Stranger Things para analisar e para falar aqui no canal. Como esse vídeo vai ser sem spoilers, depois a gente volta com spoilers e com mais detalhes para a gente contar com um pouco mais de detalhamento, um pouco mais de riqueza, o que eu mais gostei, o que eu não gostei. E claro, você contribuindo aí, digitando, escrevendo aqui pra gente o que você mais gostou nos comentários, dando like no vídeo, assinando o canal, que é bem importante também. Mas vamos lá. Essa nova temporada, ela é realmente uma super temporada. Ela tem a dedicação, como eu comentei antes, e ela entrega demais. Eu gostei de várias coisas, eu gostei de vários episódios, e principalmente no início, quando a gente vai de novo entrar em Hawkins, vai de novo entrar naquela comunidade no ano de 1986, com toda aquela pegada que a gente já tem de nostalgia, de referências, de visual, tudo está sempre muito impecável, muito no lugar, trilha sonora. Então, meio que chovendo molhado falar dessas características da série, porque ela mantém fiel desde a primeira temporada. E é isso, né, cara? Os anos 80 estão sempre em nova turnê, como diz a música. Os anos 80 estão sempre em foco, estão sempre em voga, e o cinema e a série, a cultura pop sempre está resgatando os anos 80, porque foi realmente uma época impagável, impecável e incrível. Embora eu tenha nascido ali no finalzinho, não tenha vivido tanto, mas enfim, sou dos anos 80. Então a nova temporada, quando a gente chega na nova temporada, a gente chega com aquela saudade, com aquela vontade de assistir de novo tudo
o que a gente já teve nas temporadas passadas. E ela vai entregando. Ela começa mais solar, ela começa mais cômica até, com mais uma pegada veia cômica. A gente tem, como vocês sabem, vários núcleos que são feitos a comédia, feitos a entregarem piadas, principalmente o Dustin com o Steve. Então a gente tem essa pegada, a Robin também. Então tem bastante início de comédia. E a gente tem um novo personagem que é muito engraçado, muito legal também. E eu me refiro a ele como Robert Downey Jr., porque nos primeiros episódios ele está muito parecido com o Robert Downey Jr., espalhafatoso, ele é um metaleiro, ele é o Ed Danson. E ele tá ali num clube de Dungeons and Dragons, num clube de RPG, junto com o Lucas, com o Mike e com o Dustin, é claro. E aí a gente tem todo um enredo, toda uma proposta de novos personagens aparecendo ali. E alguns, é claro, que estão sendo apresentados para, muito em breve, serem dizimados ou serem mortos pelos espíritos, espíritos modo de dizer, né? Pelas coisas estranhas que acontecem em Hawkins. E logo de cara a gente vê que os irmãos Duffer pesaram a mão no terror. Se antes a gente tinha uma série mais ficção, um pouco mais aventureira, aqui ele foi fundo no terror. Em vários momentos eu me vi assim um filme do James Wan com ossos quebrando, com sangue, bastante gore, bastante coisas apavorantes, até um terror bastante forte para, de repente, as crianças que acompanham a série podem se impressionar bastante, porque logo de cara eles vão dar cenas bem impactantes e bem cruéis até, com alguns personagens que já vão nos abandonando logo nos primeiros episódios. Então, eles vão fundo nessa proposta de sair um pouco da aventura, de sair um pouco da ficção e carregar muito mais no terror. Então, a gente tem um terror muito mais sobrenatural no início dessa nova temporada. E essa questão que eu falei que começa solar, começa cômico, ela vai se perdendo com o passar dos episódios e ela vai ficando mais escura. E aí a gente vai entrando de vez e literalmente no mundo invertido. Isso é legal de acompanhar, acontece bem. E embora a gente tenha esses vários núcleos que vão acontecendo. A gente tem o núcleo de Hawkins, com o Steve, com o Dustin, com o Lucas, com a Sadie, aliás, com a Max, que é a Sadie Sink, que é a atriz. Ela tem uma carga dramática muito mais legal nessa temporada, afinal ela tem consequências da morte do irmão dela da terceira temporada, então ela tem momentos que a gente vai ficar com o coração na mão, porque a Max vai ter bastante destaque, né? A gente tem menos destaque, curiosamente, para o Will Byers, para Joyce e para o Jonathan, que estão em uma outra cidade, na Califórnia, junto com a Eleven, que a Eleven também vai ter um plotzinho ali no high school. Aliás, todos estão no high school. A gente vai ter aquelas comédias, aquelas pitadas de bullying no high school, como a gente pode imaginar, como a gente deve imaginar, que acontece em qualquer série que tenha a escola, né? Isso acontece bem, isso acontece legal, mas depois as coisas vão saindo dessa comédia, vão saindo desse momento mais solar e vão pesando demais, e aí vai ficando sombrio de vez. A própria Eleven tem um pouco menos de tela, mas do meio para o final da temporada que ela aparece mais, e a gente vai ter o desmembramento dela e das situações dela dentro da questão do laboratório. Algumas cenas a gente vai achar que é flashback, a gente vai ficar confuso, são coisas na cabeça delas, está acontecendo de verdade. Os irmãos Duffer conseguem casar um certo mistério nesses momentos, que é bem legal de acompanhar também. A gente tem bastante destaque para Nancy como uma investigadora, e a gente tem um novo vilão, e eu acho que essa é a grande sacada, ou essa é o grande plot dessa nova temporada, que é a necessidade de mostrar um vilão muito poderoso. Se antes a gente tinha os Demogorgons, monstros um pouco mais acéfalos, por assim dizer, sem cérebro, que eram mais desmiolados, que atacavam por atacar, e a gente não tinha muito propósito, agora os irmãos Duffers quiseram criar um vilão à altura, que faça um par de rivalidade ali com a Eleven, que muito provavelmente vai ter um grande embate com ele, porque eu acho que eles estavam tentando fazer uma correção de rota. E nessa correção de rota a gente para um pouco, debreia e precisa fazer uma crítica importante para a série, porque quando ela surgiu, a gente viu que foi um fenômeno e eles logo se ligaram, ó,
essa série tá bombando, a gente precisa de mais temporadas. E aí eles foram alongando a série, mas ela vai ficar em 5 temporadas, isso já está determinado. Então, essa é a penúltima temporada. Muito provavelmente no ano que vem, em um ou 2 anos, a gente vai ver o desfecho na quinta temporada. E com isso, a gente tem, é claro, uma ideia de história que não tinha início, meio e fim. Ela tinha um início e eles foram fazendo correções de rota durante as temporadas. E agora eles se deram conta de que eles precisariam realmente de um grande vilão, um nível Thanos, um nível Darth Vader, para carregar a série, para impactar, para ser icônica também, apesar de já termos vistos o Dr. Brenner, já termos vistos a Clínica e já termos vistos o Mundo Invertido e os Demogorgons. Mas eles precisavam contar a essência desse vilão. E a série, nessa temporada, ela se carrega, ela se encarrega de contar essa essência, de colocar esse peso em um vilão. E aí a gente perde um pouco desse impacto do vilão, porque o Vecna, que é o monstro colocado aqui, e que eles continuam sempre com aquele paralelo do RPG, do Dungeons and Dragons, com os nossos amigos jogadores de RPG ali, fazendo essas metáforas, esses paralelos com a trama do mundo invertido e tentando traduzir para a vida real, que é muito didático na tela, funciona bem. Só que em determinados momentos ela também fica muito rasteira. A gente sabe porque a gente joga. É assim porque no RPG é assim. Como se o mundo ou se a ficção só bebesse na essência do jogo de RPG e não fosse surpreender ninguém. Então, na verdade, eles vão acertando várias coisas e se dedicando a tentar dissecar como funciona o mundo invertido e os vilões, e eles acertam porque eles jogam RPG. E não, meio que ok, funciona, é didático, mas em determinados momentos a gente fica, tá, ok. Nem sempre funciona, ok. Mas e é isso. É por isso que eu estou fazendo esse enredo todo para falar do vilão. A gente não teve uma construção desse vilão ao decorrer das temporadas. A gente viu que a série foi para um lado, foi para outro, e agora ela entrega a história do vilão, e agora eles querem dizer assim, esse é o nosso vilão principal, a trama vai ser contra esse cara. Eles basicamente contam isso nessa temporada, e é uma coisa que a gente não tinha antes. Então é basicamente o mundo Marvel, a saga do infinito, contando o Thanos só no último filme. Não, o Thanos está lá desde o primeiro filme, desde as cenas pós-créditos, e ele vem sendo uma ameaça que veio sendo construindo ao passar do tempo. E aqui a gente não tem isso, a gente meio que teve uma correção de rota. Eles fizeram um filler no meio, uma história que não tinha meio e nem fim. Eles tiveram que recontar, refazer e colocar no meio de Stranger Things. Ó, agora esse é o nosso vilão, agora esse é o nosso principal e icônico vilão, essa é a principal ameaça. Agora ela está apresentada, ou seja, ela foi apresentada na quarta temporada. Isso é um problema, mas não vai ser um grande problema, porque afinal a gente curte, a gente acompanha e eu gostei bastante dessa temporada. Acho que o meu principal, porém, é essa questão toda aqui. Você pode escrever aí se eu estiver enganado, se eu estiver de repente não me lembrando de alguma coisa, mas esse vilão ele é construído unicamente nessa quarta temporada, apesar de a gente já ver o mundo invertido desde a primeira, então meio que agora que eles criaram, agora vai ser isso, antes ele não apareceu, mas agora tem. E aí ele tem esse visual monstruoso que é bem legal e bebe também referências de fontes a outros filmes de terror. Eu lembro muito do Hellraiser quando eu vejo ele, embora não seja lá essa coisa de monstruosidade, mas eu meio que visualizo isso. Eles precisavam ter um cara, um monstro ameaçador, o Fred Krueger, eles precisavam ter um cara icônico para combater. Então esse é o nosso Jason, esse é o nosso Michael Myers, esse é o nosso vilão real de Stranger Things. E eu não cheguei a falar, mas a gente tem o núcleo do xerife e da Joyce, que também estão em umas sagas bem diferentes, umas sagas bem mais maduras e mais violentas também. É bem legal acompanhar toda a saga do xerife Hopper, que está na Rússia, na neve, tentando se livrar de uma prisão, e a Joyce que está indo atrás. Tem aquele cara que faz o russo lá da terceira temporada, que é um cara meio chato, né? Ele é um personagem meio aquém dos outros, né? Ele não carrega tanto. E ele tem até bastante protagonismo nessa temporada, afinal ele vai junto com a Joyce, numa historinha meio mequetrefe de que eles pegam um avião no Alasca e em 2 segundos eles estão na Rússia. É uma coisa meio estranha de se acompanhar e
talvez outra falhazinha aqui dessa temporada. Mas ok, eles precisavam contar isso de alguma forma e é também um certo alívio cômico para a temporada. Então, ok, passa, mas é um probleminha que eu visualizei assim na minha concepção, a minha análise de quem assiste a Stranger Things. Ok, passa despercebido, porque afinal as cenas com o xerife são bem legais. E a gente tem um cara bem conhecido lá de Game of Thrones, o Homem Sem Rosto, que faz uma aparição aqui, uma participação bem legal também nesse cenário gelado da Rússia, onde o xerife Hopper vai sofrer bastante. E no Frigir dos Ovos, a temporada é muito boa sim, apesar desses problemas que eu apontei, dessas necessidades que o roteiro precisava, ou que a história precisava, ou que eles imaginavam que precisavam. A gente acompanha, a gente tem, como eu falei, várias respostas, que eu vou comentar num vídeo depois aqui com spoilers. A gente tem várias respostas, talvez ela não seja tão significativa quanto você imagina, mas ela sim começa a desvendar e tirar as cortinas sobre o passado da Eleven. Aliás, se você viu o vídeo de 8 minutos da abertura da nova temporada, você vai se impactar com as cenas que a Eleven vai participar. Mas calma lá, tudo vai ser explicado durante a série, principalmente nos últimos episódios aqui no 6º e no 7º. Vai dar tudo certo, calma, fiquem tranquilos. Mas é isso, para a nova temporada eu daria uma nota 4, aliás, essa primeira parte da nova temporada, uma nota 4, gostei bastante, acompanhei, estava com saudade de Stranger Things, os episódios grandes não foram um problema e foi tudo ok, a produção está melhor, então é realmente uma super temporada e a gente vê o carinho que eles estão tendo em contar esse grande hit da Netflix que é Stranger Things. E aí, você tava com saudade de Stranger Things? Gostou desse veredito? Não gostou? Deixe sua análise, seu comentário, assina o canal, aciona o sininho, dê uma conferida no nosso apoia-se, apoia.se/vigilianerd, um mundo de vantagens e um ingresso de cinema por mês para você, além de pré-estreias, coisas interessantes, sorteios, tá rolando bastante coisa por aqui, então confere, assina o canal, aciona o sininho, siga a Vigília nas redes sociais, porque você sabe, a Vigília não para.